chamada parábola do amigo inoportuno. Mas antes, vamos lembrar os conceitos importantes que a gente tem estudado, né, constantemente. O primeiro deles é esse. Por que Jesus usou parábolas? O que muita gente diz? Jesus usou parábola porque a parábola é mais fácil de entender. Ele falava a língua do povo, ele contava histórias simples, usava exemplos simples. E é muito bom você falar de moedas, de ovelhas, de pessoas, de plantações. Aí fica aí o mito da parábola. Mas, quando nós examinamos as Escrituras, o que a gente descobre? Que Jesus usou parábolas para que as pessoas não entendessem o que ele dizia. O contrário do que o senso comum imagina. Então ele escondia a verdade dos arrogantes, que quase sempre eram os religiosos, e revelava a verdade àqueles que o seguiam, os seus discípulos. É por isso que ele contava parábolas, para que os arrogantes, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, toda aquela turma que controlava a religião, e porque controlava a religião, controlava o acesso do homem a Deus, essa turma ficava perdida com Jesus. Mas os discípulos, ao se aproximar dele e pedir ajuda, ele rapidamente lhes explicava o que significava. Outra coisa que nós já aprendemos ao estudar as parábolas é que as parábolas não são uma história que tem fim nela mesma. Elas não são o centro das discussões. A parábola não é uma história central. Ela é contada para ilustrar ou para comparar alguma coisa. Ela está no meio de uma conversa qualquer. Então a gente, quando lê as parábolas, todos nós precisamos fazer essas perguntas aqui. Para quem a parábola foi contada? Jesus estava contando para quem? Por que a parábola foi contada? O que estava acontecendo naquele momento? Qual é o contexto que envolve o texto? Qual é a lição que Jesus quer transmitir? Qual é a lição? É só a gente lembrar rapidinho da parábola do bom samaritano, que não é bom samaritano, porque isso não está escrito na Bíblia. Bom samaritano é hospital, bom samaritano. Mas é a parábola do samaritano. A conversa não era sobre samaritano, a conversa era sobre a lei. Jesus estava ensinando, de repente no meio da multidão se levantou um doutor da lei e perguntou: mestre, qual o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: qual que você acha que é? Fala aí o que você acha. E ele disse: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou: ótimo, vai e faça. E aí a Bíblia diz que ele ficou constrangido com a resposta e lançou então uma outra pergunta: tá, eu vou, mas quem é o meu próximo? E por causa desta conversa, deste contexto, desse debate, é que Jesus contou a parábola do samaritano. Então, não existe uma finalidade específica na parábola do samaritano se você eliminar a conversa anterior. E é por causa disso, pela maneira errada de ler a Bíblia e pela interpretação incorreta, que as pessoas acabam pregando e ensinando coisas que não estão nas Escrituras. Porque a gente vai tendo ideias equivocadas sobre o texto. Tem algum ponto culminante na parábola? Tem. Jesus já contando a história, diz que o samaritano estava andando aqui no Rio de Janeiro, foi assaltado, largaram ele no meio da calçada lá, todo quebrado, aí o sacerdote foi embora, o levita foi embora, mas aí veio o samaritano, que o viajante, eu falei samaritano antes, mas era o viajante, aí veio o samaritano, cuidou dele. Então tem um clímax na parábola, e Jesus no final faz a pergunta que não quer calar: quem foi o próximo daquele homem ferido na rua? Então tem um clímax e tem uma interpretação. Às vezes a interpretação está muito clara, como nesse caso do samaritano, às vezes a interpretação depende de uma explicação direta de Jesus. Então, lendo a Bíblia, encontrando-se com a parábola, cada um de nós deve fazer essas perguntas para não aplicar os textos incorretamente e não ensinar as pessoas o que a Bíblia não ensina e não acreditar em coisas que a Bíblia não promete para nós, o que é muito comum nos textos, nas mensagens, nas músicas, inversão de textos,
mistura de textos, e a gente acaba acreditando em coisas que a Bíblia não ensina. Dito isso, qual o contexto da parábola do amigo inoportuno? Do que Jesus estava falando? A parábola é sobre oração. Interessante, não é sobre necessidade, não é sobre amizade. Imagina um obreiro, um pregador, um professor totalmente despreparado, dando essa mensagem aqui para falar sobre amizade. Hoje eu quero falar para vocês sobre amizade. Quantas vezes você precisou de ajuda de alguém, foi lá, bateu na porta e a pessoa não abriu? Mas nessa noite Deus quer abrir a porta para você. Não é assim que eles falam? É assim. E você, arrogante, cristão egoísta, quantos já bateram na sua porta e você não abriu? Essa noite Deus tem uma palavra profética para você. Abra a porta, miserável. Quando as pessoas não conhecem os textos, ou são despreparadas, ou mal intencionadas, elas criam histórias que não tem nada a ver com o que está sendo dito. Quando a gente vai no texto de Lucas, no capítulo 11, lá no início, a partir do versículo 1, você vai entender o contexto da história. Jesus estava orando em um determinado lugar, e quando terminou de orar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou também os seus discípulos. E Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então você já descobriu agora que a parábola não tem a ver com amizade, nem com egoísmo, nem com necessidade. A parábola tem a ver com oração. Era sobre isso. E aí quando Jesus termina de ensinar a oração, ele vai dizer: suponham um de vocês, aí conta a parábola, para ilustrar o que ele acabou de dizer. Ele estava ensinando sobre oração. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar esse ponto. Toda vez que você lê uma parábola, precisa primeiro entender o contexto por trás daquela parábola, a situação que levou aquela história a ser contada. E quando Jesus ensina sobre oração, o que a gente descobre? Que as orações são simples. Eu imagino que alguns discípulos, é a minha conjectura, né? Minha louca conjectura, que alguns discípulos devem ter ficado frustrados, né? Mas é só isso? É só isso? Ensino, né? Os caras pensando assim: como é que a gente faz para fazer um paralítico andar, né? Um cego enxergar? Como é que a gente faz? Ensina-nos a orar. Jesus gastava bom tempo na sua vida orando, muitas e muitas vezes. Se afastava para orar. Então pode ser, na minha conjectura, que alguns discípulos tenham pensado, né? Aí tem um segredo ali, né? Compartilha com a gente. E quando Jesus vai orar, e quando Jesus volta da oração e vai ensinar, ele diz: orem assim. A oração dele é muito simples, o que é frustrante para quem espera algo incrível. Mas isso tem algo a nos ensinar. É simples porque a oração está fundamentada na soberania de Deus. Ou seja, se eu sirvo a um Deus muito, muito, muito poderoso, dono de tudo, que age em todo o tempo, antes, hoje e eternamente, então eu não preciso falar muito com ele, porque, eu vou dizer o que para ele? Vou pedir o quê? O que eu posso precisar que Deus não saiba que eu preciso? O que eu posso perguntar que Deus não saiba que eu imagino isso? Como diz o Salmo 139, antes que a palavra chegue na minha boca, o Senhor já conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sabes quando me assento e me levanto. Então Deus conhece tudo. Se Ele conhece tudo, é dono de tudo, e entende tudo, e soberanamente governa tudo, então as orações não precisam ser complexas, elas são simples. Porque os cristãos descansam nessa soberania. E o descanso
a tranquilidade, a paz do cristão, que tem paz com Deus agora, como nos ensina Romanos capítulo 5, versículo 1, que agora em Cristo nós temos paz com Deus. Esta paz começa na primeira expressão, Pai nosso que está no céu. Pela primeira vez em toda a Escritura, o Deus eterno, Jeová, El Elyon, El Shaddai, inalcançável, inacessível, como diz o texto, né? O Deus eterno que habita numa glória inacessível, também habita no coração quebrantado, no espírito contrito. Então, olha que coisa incrível. O Deus que antes era distante, inalcançável, que eu não podia nem mencionar o seu nome em vão, agora eu posso chamar de Pai. Essa é a primeira marca da tranquilidade na oração. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. É uma expressão de descanso, de tranquilidade, de paz. E o discípulo, nesse sentido, ele é um aprendiz. Duas lições logo no início da parábola. Nós somos aprendizes, somos discípulos. O discípulo está sempre aprendendo. Ele não é mestre. Mestre é Jesus. O próprio Jesus vai dizer aos seus discípulos a seguinte coisa: a partir de agora, vocês não chamam ninguém de mestre. Todo mundo é servo. O único mestre aqui sou eu. Então, se ele é o mestre e nós somos os discípulos, não tem problema pedir ajuda, nem perguntar, nem ter dúvida. Isso pressupõe o que, irmãos? Que os cristãos precisam de mais humildade e menos presunção. Essa coisa de guerreiro de oração, exército de oração, poder da oração, autoridade da oração. Eu conheci um cristão que quando ele ia orar, você fala, ora, irmão, assim, claro, Deus de Abraão. Deus, acabou, vai levar 3 horas essa oração. Faz uma invocação, aí você diz, fulano tem segredos com Deus. Cicrano entra no secreto de Deus. Beltrano conhece o profundo de Deus. Todo mundo se orgulhando, de uma certa forma, por ter uma relação mais próxima com o Senhor Todo-Poderoso, e isso certamente não é cristianismo, isso é magia. Todo mundo querendo ser mago, controlar as estrelas, as doenças, o universo. A oração é simples e ela pressupõe humildade, muita humildade, muita tranquilidade, muita paz. Então ela não é mirabolante. Jesus, inclusive, numa outra passagem, ele vai ensinar sobre oração. Quando você orar, lembra do texto? Entra no teu quarto, tranca a tua porta, porque o Pai que vê em secreto. Isso é um detalhe muito legal no texto. Não é o Pai que ouve em secreto, mas que vê. Ou seja, o Pai que sabe de tudo, também sabe das nossas intenções ao orar. E também Jesus vai ensinar na ocasião que nós, ao orarmos, não devemos orar como os religiosos e pagãos que vão para a praça pública e oram em alta voz e fazem um estardalhaço, né? E aí o pessoal bota no Facebook, estamos orando, vou para o monte orar, venha comigo, todos os pastores orando, todo mundo quer mostrar que está orando, mas a oração pressupõe o quê? Pouca presunção, muita humildade e muito segredo, no sentido não do profundo espiritual, mas no sentido do particular. Ok? Pode observar que todos nós aqui, alguns aqui nessa sala, que eu não vou citar nomes para não gerar constrangimento, alguns aqui têm 1000 anos de evangelho já. Vem de século em século servindo a Jesus. Então vocês sabem que vem de várias e várias denominações, que muitas igrejas tentam há séculos criar cultos de oração, reuniões de oração, e cobram, pressionam, reclamam, e todo mundo se sente meio culpado, porque não vai na reunião de oração. Mas você não vai se lembrar, e eu não me lembro, desde criança, e olha que eu vim de uma denominação que era uma denominação reconhecida por ser uma igreja que orava. Porque havia a igreja que orava e as igrejas que não oravam. Era o que se dizia. Mesmo assim,
Eu não me lembro de reuniões de oração lotadas, cheias, bombando, porque a oração não é coletiva. Ela é caracterizada pelo íntimo, pelo particular. É muito legal quando nós oramos juntos, mas a oração não é coletiva. Nós oramos, eu oro, Davi ora, quem ora? Nós oramos juntos ao mesmo tempo, mas cada um ora. Porque a oração tem essa característica da proximidade. Conhecer a Deus como Pai, reconhecer o seu cuidado, se relacionar com Ele. Então na pressão não vai. Bom, mas o que se ensina o tempo todo? Que a oração é poder, atrai poder, gera poder, faz alguma coisa acontecer. E as pessoas então são pressionadas. Os que participam da oração, claro que não são todos, senão nós seríamos levianos, né? Mas muitos dizem, você não vem ao culto de oração. O que vem reclama que não vem. Você não vem, por isso está passando problema. Ainda te joga praga porque você não vai. Mais humildade, menos presunção. Ao explicar sobre a oração, e o mestre está ensinando aos discípulos, né? Os discípulos pediram, nos ensine a orar. E Jesus, claro, ore assim. Ao ensinar, Jesus então apresenta uma ilustração. Essa ilustração, primeira, é a parábola do amigo inoportuno. Haverá uma outra ilustração que ele fará depois sobre a parábola do juiz iníquo. O juiz iníquo é aquele que deu o pênalti sem ser pênalti, não é isso? Tem que chamar o VAR. Não, não é isso não. O juiz iníquo é o juiz malvado que não queria atender a causa da viúva. Mas isso é um outro assunto para outro dia. Hoje nós vamos focar no amigo inoportuno. Aí Jesus vai dizer o seguinte, nas duas parábolas do juiz ou do amigo, Jesus vai contar uma história que mostra uma situação de constrangimento, de aflição. Tem alguém aflito e tem alguém constrangido. Então ele diz, um homem não pode receber bem a sua visita, acabou de receber em casa a visita e não tem pão para dar. Então ele está numa situação constrangedora. A vergonha receber alguém e não ter nada. Aí ele vai perturbar o seu amigo, bate na casa dele, porque ele não quer tratar mal a sua visita, ele está num momento de dificuldade, então ele vai lá perturbar o amigo, meu amigo, me dá um pão aí para eu poder compartilhar. Só que o amigo já está recolhido com a sua família e fechou a porta, ou seja, ele não quer ser perturbado. E aí Jesus fala, olha que constrangimento, um precisando de ajuda e um que não quer ajudar, já se recolheu, já tomou banho, já está tudo limpo, já está tudo limpo. Ele falou assim, está fechado, vai embora, não me perturbe. E Jesus disse assim, olha, se o cara continuar batendo, sabe o que vai acontecer? Ele vai ajudar, não porque ele tem amizade, mas porque ele quer que o cara vá embora. Se ele continuar insistindo, ao bater na porta, em vez dele fingir que o cara não está lá, ele vai sujar os pés, vai até incomodar a família que está dormindo, para que esse camarada que bate na porta vá embora e não volte mais. Porque ele é inoportuno. E aí entra aquela teoria que virou teologia, né? Não vai por amor, vai pela dor. Ou seja, Deus não me ama, então eu vou orar até ele não aguentar mais me ouvir e vai me atender. E muitos ensinam assim, que a oração ela é feita de insistência. Quem bate recebe, não é isso que a gente leu? Quem pede ganha. Então vai, pede, ora, ora, ora. Já ouvimos muitas coisas sobre esse assunto. Há líderes que dizem que Deus não tem como te negar alguma coisa. Muitos falam sobre isso. Coloque Deus contra a parede. Há pessoas que dão testemunho sobre isso. Eu me ajoelhei lá no sótão, no porão, dentro do carro, na lama, e eu disse, Deus, se tu és Deus mesmo. Tem uns desafios assim que rolam, né? E a gente fica ouvindo, e, cara, Deus não conseguiu recusar a oferta desse homem, o pedido, a súplica. Se tu és Deus, se tu existe, coloca Deus numa situação difícil. Não teve jeito, irmãos, Deus me atendeu. É assim que é ensinado. Então, muita coisa se diz sobre esse tipo de assunto, dizendo que a insistência do camarada fez com que o amigo atendesse. E Jesus então diz com muita simplicidade, é claro que ele vai atender, porque ele está chato, né?
Ele não está afim de ficar esperando isso não. Bom, aí o que a gente percebe no texto? Que há um contraste. Há um contraste. A gente percebe no texto que há um contraste entre o amigo e o pai. Jesus está claramente fazendo um contraste entre o amigo e o pai. O homem não se levanta para dar o pão por ser amigo, mas porque foi importunado. Ao mesmo tempo, nós aprendemos então, como eu acabei de falar, que existe a teologia da importunação. Peça, determine, exija, faça prova de Deus. E essa frase então eu já ouvi. Tem que fazer prova de Deus, irmão. Tem que fazer prova de Deus. Não aceite. Quantos cristãos falam isso? Eu não aceito isso na minha vida. Nós não aceitamos, Senhor. Toma posse. Lembra da música? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Tomamos posse. É direito nosso. É direito nosso. O ser humano sempre na mesma direção. Na direção da arrogância. E olha que vem corona, sai corona e continua o homem na arrogância, né? Quantas e coisas já aconteceram? Dilúvios, terremotos, doenças, problemas, tempestades, e continua o homem na arrogância. Não é? Quando teve a tempestade, os discípulos estavam no barco, os discípulos cutucaram Jesus que estava dormindo e disseram: você não se importa? Você não se importa que a gente morra? Jesus. O ser humano sempre é arrogante, né? Sempre se achando o centro das coisas. E aí Jesus de repente se levanta e faz o tempo parar. E aí a arrogância vira medo. Observem que a relação do homem com Deus é sempre polarizada nesse sentido. Ou é arrogante, acha que Deus é o seu servo, ou é de muito medo. Nunca uma relação paternal, que é o que Jesus está propondo. Nem nós devemos colocar Deus contra a parede, que não vai rolar, nem devemos temer ao Senhor, no sentido do medo. Nós devemos temer ao Senhor no sentido do medo, porque Deus é poderoso para nos aniquilar agora, se for necessário. Então, nesse sentido, temer a Deus é importante. E o temor do Senhor, nesse sentido, é o princípio da sabedoria. Porque se você sabe o que Deus pode fazer, então você não dá um passo sem pensar bem o que você vai fazer. Não devia nem abrir a boca para falar alguma coisa sem pensar bem. Tolo, diz o texto, não se precipite quando orar, pensa bem nas palavras. Para que falar bobagem diante de Deus? Desnecessário. Mas o mesmo Deus que é todo-poderoso propõe para nós, através de Cristo, uma relação paterna. Então não precisa ser arrogante, não? E não precisa ter medo. Pode ter uma relação melhor. Essas igrejas, comunidades, ministérios que ensinam a teologia da importunação, eles não se importam com você. Eles não querem te discipular. Estão nem aí para nós. Eles querem colocar a gente no frenesi e não ensinam a Escritura. Provavelmente muitos não nasceram de novo. Então vamos viver nessa onda aí. Vamos viver nessa pegada. E aí vem os testemunhos, né, sempre megalomaníaco, né? Eu era mendigo, morava embaixo da calçada, tinha lepra, careca, manco, um olho de vidro. Agora eu sou astronauta, tenho um carro importado, moro numa cobertura, sempre assim, né? E aí, o que isso desperta nas pessoas? A arrogância e o desejo de ter o que Deus pode dar, mas não o desejo de se relacionar com o Criador. Isso não tem a ver com a nossa geração, isso tem a ver com o ser humano. Desde o Éden, o camarada trocou o Éden, trocou tudo o que ele tinha com Deus por algo que ele pudesse ter, que ele achava melhor. E aí se deu mal. Outra coisa importante que Jesus nos ensina é que a persistência, se ela for válida, ou seja, quanto mais eu insistir, mais eu terei chance de ganhar, a persistência tem a ver com o mérito humano.
Quer ver uma frase que você ouve bastante? Eu falo com a Priscila assim, Priscila, toda vez que você está aqui, você sabe que você é a minha personagem favorita, né? Priscila, eu estou passando por uma dificuldade, a Priscila assim, está orando pouco. Já ouviram essa frase? Está orando pouco. Ou então eu falo para o Davi, Davi, eu estou orando pouco, estou precisando orar mais. Mas como é que se mede isso? Pouco, muito? Como é que a gente mede isso? Como é que faz essa medida? É um mérito humano, né? Ou seja, se eu orar o tempo certo e a quantidade certa, persistir, Deus vai me atender. Aí não foi pela graça de Deus, mas foi porque eu fui lá e perturbei ele. Jesus está desmontando esse negócio, porque ele começa falando de pai e depois ele dá o exemplo, para dizer o seguinte, vejam o método errado e pensem na forma correta. E o que isso nos ensina rapidamente? Que não há poder na oração. O poder pertence a Deus. Frases de igreja, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Onde os caras tiram essas coisas, gente? Obviamente, se o cristão tem o costume de orar, isso significa que ele tem prazer em se relacionar com o seu Pai. E se nós aqui reunidos, ou os que estão assistindo, não tem o hábito de orar, nós precisamos fazer a meia-culpa e nos perguntar para onde foi o prazer de viver na presença do nosso Pai. Se é que a gente teve isso um dia. De repente nunca teve. Foi só a religião. A oração tem que ser feita com prazer. Quando eu vou visitar o meu pai, não vou muito mais agora em função da pandemia, mas é muito legal sentar com ele lá e falar um monte de bobagem. Sentar para almoçar, para falar mal dos outros. Falar do mal dos outros é muito bom, né? Fazer fofoca, falar de futebol. Então, é um ambiente de prazer. Eu acredito que muitos têm também esse prazer. Eu citei o pai, mas poderia citar a mãe, poderia citar qualquer outra relação que nos atrai e nos faz com que a gente se sinta bem ao estar ali. A oração deveria ser feita da mesma forma. É isso que Jesus está dizendo. E não essa ferramenta de energia. Que poder que a gente quer? Poder para quebrar cadeias, quebrar grilhões, quebrar fortalezas? Do que a gente está falando? O que a gente está chamando de cadeia, de grilhão? Chamando o quê? O que é isso na nossa cabeça? Não é nada. É só um discurso, uma narrativa religiosa. Poder, tem que ter poder, muito poder, muito poder. Poder de quê, gente? Já falei várias vezes, vou repetir mais uma vez. Nesse tempo de pandemia global, em que a ciência e os governos ficaram de joelhos, os nossos profetas superpoderosos se calaram. Ué, nós não estamos num momento de... Porque você olha na Bíblia, por exemplo, que é a nosso fundamento, nossa regra de fé, os profetas matam no peito. Eliseu pergunta, não tem profeta em Israel não? Vem aqui falar comigo para tu ver o que é bom para tosse. Elias encara os profetas de Baal, Jeremias encara a Babilônia, os profetas matam no peito, encaram, eles não têm medo não, eles vão para dentro. Eles às vezes têm mais conflitos com o próprio Deus do que com as suas missões. Samuel não tem medo de nada. E eles vão para cima mesmo. Controlam o tempo, curam as pessoas, fazem coisas incríveis, como Isaías faz, por exemplo, os relógios de sol retroceder. Pô, isso é espetacular, incrível. É para deixar qualquer cientista com a cabeça queimando. Mas para onde vão então todos os grandes profetas e crentes superpoderosos, homens e mulheres de oração, que se calaram nesse momento? É porque, na verdade, a gente tem uma grande falácia coletiva e a gente vai embarcando nela. Bom, agora vamos aplicar na nossa vida os ensinamentos de Jesus, que é isso que nós precisamos fazer. Já entendemos que Jesus está falando de oração, já entendemos também que Jesus está usando um exemplo errado de relacionamento para nos mostrar como deve ser o relacionamento. Não é por importunar,
nem por perturbar. É porque Deus é Pai. E nós confiamos na sua soberania. Então vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus 4, 16, que diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Então, obviamente, a nossa relação com o Pai não é igual à relação dos amigos aí na parábola. É uma ilustração. É como se Jesus dissesse: não é assim que deve ser. No caso do seu Pai, o Pai Celestial bateu, entrou, pediu, recebeu. É diferente. Não significa dizer necessariamente que a gente recebe exatamente o que gostaria de ter. Mas certamente recebe de Deus aquilo que Ele entende que é o melhor para nós, porque a oração já prevê isso. Seja feita a tua vontade. Porque quando o camarada se aproxima do trono da graça para pedir, seja o que for, antes de pedir, ele diz: seja feita a tua vontade. Porque ele confia na soberania de Deus. Bom, alguns exemplos bíblicos e algumas lições importantes a partir de Hebreus 4,16. Primeiro, o amigo é limitado, né? Limitado pelo tempo, pelo horário, pela dificuldade. Um não tem o pão, o outro está incomodado. Deus não é ilimitado. Deus é ilimitado. Então o médico não vai conseguir resolver o teu problema, o advogado, né, o rico, o vizinho, certamente todos encontrarão limitações. Mas quando você se aproximar com confiança para orar e conversar com o seu Pai, você sabe que está diante de alguém que não tem limites, tem poder para fazer qualquer coisa. Amém, irmão? Amém. Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não descansa, nem dorme o guarda de Israel. Olha que legal. Ele não se distrai. Ele sabe de tudo. Então, quando eu me aproximo do meu Pai, porque eu conhecia Jesus e nasci de novo, o Deus do universo, o Senhor do cosmos, agora é o meu Pai. Então eu sei que seja qual for a resposta dele é sempre boa e justa. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu não tenho medo, eu me aproximo com confiança. E também sei que ele tem poder para qualquer coisa. O poder de Deus não depende da minha qualidade na oração, nem da minha intensidade, nem da minha qualidade. Olha, a Bíblia também vai dizer que nós cristãos não sabemos como orar. A Bíblia vai nos ensinar que o Espírito de Deus muitas vezes intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem o que dizer para Deus. Vamos dizer o que para Ele? Vamos propor o que nessa conversa? E Deus ainda diz lá no texto, né? Venham, vamos conversar, aproxime-se, mas nós não temos o que dizer. Bom, então, qual é o nosso sentimento? De humildade, de reconhecimento da sua autoridade, e temos a certeza que seja qual for a nossa questão, Deus pode fazer qualquer coisa. Segunda lição importante que esse texto vai nos dar é que nós precisamos confiar em Deus. Jesus pergunta em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aos poucos, os cristãos vão perdendo a confiança. Por quê? Porque nós estamos aprendendo o tempo todo que Deus prova o seu amor quando atende os nossos pedidos. Mas isso não tem a ver uma coisa com a outra. Ele é nosso Pai. Nos dando ou não dando o que pedimos, nós conseguimos já algo maior. Ele nos transformou de inimigos em filhos. Nós estávamos mortos, revivemos. Mesmo que Deus não nos dê mais nada no resto da vida, Ele já nos deu algo maior. Agora nós somos parte da família de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Então nós já ganhamos algo melhor. Como o pai diz para o filho, mas tudo que eu tenho é teu. Lembram da parábola do filho pródigo? Que muitos chamam de filho pródigo, mas na verdade a parábola é sobre o pai
mas isso é assunto para outro dia. Portanto, quando nós oramos, precisamos confiar no Senhor. Então oramos apesar da dúvida, oramos apesar da crítica. Então não tem problema você orar com dúvida. Senhor, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Como os reis já oravam, Senhor, não sabemos o que fazer. Vamos fazer o que agora? Dúvida, crítica, circunstâncias, não importa, a gente ora, com medo de tudo, gaguejando, chorando, reclamando, a gente ora. Por quê? Porque o trono da graça, como é descrito em Hebreus, a presença de Deus é o lugar da nossa segurança. Onde mais estaremos seguros? Em que lugar? Não há lugar mais seguro do que a presença do nosso Pai. E é ali que nós choramos, reclamamos, gememos, questionamos, criticamos, não tem problema. Fazemos isso porque confiamos nele, confiamos na sua graça, no seu poder, na sua autoridade. Nós oramos porque confiamos no Senhor. Por fim, é nesse ponto que eu vou terminar, a Bíblia vai nos mostrar que a oração é comunicação com Deus. Não tem a ver com poder, com energia, com envolvimento místico, níveis de espiritualidade, né? Fulano tem um mistério com Deus. É uma frase inexplicável, né? Significa nada, é só arrogância humana. A oração é comunicação, porque se a oração fosse alguma coisa muito incrível, Jesus diria agora: mestre, ensina-nos a orar. É agora, prepare-se para conhecer a coisa. Não foi nada disso, claro. Orem assim: Pai nosso que estás no céu. Toda a glória de Deus representada numa explicação muito simples. Então isso mostra aqui para a gente que é um caso de comunicação. A Bíblia vai nos dizer que a comunicação precisa ser desenvolvida. E é por isso que os crentes precisam orar. Porque é um ato de desenvolvimento. É um exercício. É um exercício. Então quando a gente fala de buscar a presença de Deus, esta frase é boa se compreendida corretamente. Se ela for compreendida como algo escondido, místico, que a gente não sabe onde está, sai fora desse negócio. Agora, se ela for compreendida como uma tentativa constante de melhorar a nossa relação com o Pai, ok. Porque a comunicação precisa ser desenvolvida. Além disso, a Bíblia também nos estimula a nunca desfalecer. O que é desfalecer? É desanimar. Por nada. Orem e não desfaleçam. Ou seja, continue orando. Aí eu vou citar outro texto. Efésios 6,18. Sempre orando no Espírito, diz a Escritura. Sempre orando. É constante. Vou citar outro texto. Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. O que esses textos todos vão nos ensinar? Que a oração não tem a ver com religiosidade. Uma vez eu conversando com o irmão, eu falei: como é que você faz? Você tem orado? Ele disse: não, eu tenho dificuldade de orar, porque para eu orar, eu preciso ter um momento de silêncio, eu preciso fechar a porta, não pode ter barulho, não pode ter som. Às vezes eu estou lá, me preparando, aí faço um jejum, né? E entro naquele sentimento, aí a mulher grita lá de dentro: tem que ir no mercado! E eu penso: Satanás, me oprimindo. A gente aprende na religião que a oração é cercada de mística, que depende de uma preparação, de clima, né? As pessoas fazem isso nos cultos, oram, né? Antes do culto começar. Há igrejas, inclusive, que tem pessoas que oram durante o culto, o tempo todo. O culto está rolando e o pessoal está orando numa salinha, porque aquela turma está abrindo o céu. Quem eles são, gente? São nórdicos, é o Thor com o machado voando entre as nuvens, rompendo o céu, como se a oração tivesse poder. E isso é religiosidade. É por causa desse tipo de ensinamento distorcido que você não consegue ter vida de oração em casa. Por quê? Porque na nossa cabeça, a oração não pode ser uma coisa comum. Eu aprendi o tempo todo que era uma coisa incrível, especial, profética, transcendente, sobrenatural, que eu tenho que cantar uma música, que eu tenho que estar de joelho, que eu tenho que orar, que eu tenho que fazer aquilo. E aí o cara bota isso na cabeça dele, e aí ele não consegue ter uma coisa comum
Nunca. Nunca consegue ter uma coisa comum. Nunca. É igual quando você aprendeu, quando era criança, que o almoço de domingo era diferente dos outros. Você não aprendeu isso, não? É verdade. Tudo era diferente. A toalha, os talheres e o frango com macarronada. Que era o almoço padrão de domingo, né? Mas então quer dizer que os outros dias não são almoço de família? Não, a gente aprendia que o almoço de família era aquele ali, aquele dia. E aí isso é ruim. É bom porque isso é ruim, mas é ruim porque você acaba desvalorizando o restante que é bom também, que deveria ser valorizado. Todos esses textos sobre oração sem cessar, oração contínua, oração no espírito, né, na cabeça, o que esses textos vão nos dizer? Que a oração não está cercada de religiosidade. A oração tem a ver com a nossa relação com o Pai. Oramos em todo tempo, em todo lugar, de qualquer maneira. De olho fechado, de olho aberto, em pé, sentado, de cabeça para baixo. Tem uma posição, um lugar. A mulher samaritana diz, alguns dizem que a adoração é lá, outros dizem que é aqui, eu estou perdida. Jesus falou, está perdida mesmo, mas uma coisa eu te digo, a hora vem e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não depende de um lugar, de um culto, de uma coisa, depende de nada. Já está aberto, o véu foi rasgado, Jesus já entrou no nosso coração, então nós fomos reconectados ao Criador. E uma vez reconectados, o Espírito de Deus habita em nós. Então nós podemos orar em qualquer momento. A meia culpa é essa. Por que não oramos? Porque provavelmente aprendemos errado. Ou aprendemos que isso não é importante, ou aprendemos que isso só funciona se for dentro da igreja, ou aprendemos que para funcionar tem que rolar alguma coisa. Tanto é verdade que muitos irmãos, quando querem orar, convidam alguém para orar. Pô, vou fazer um negócio lá em casa, eu vou chamar o Robson, que é um homem de oração. Aí tem os homens de oração e as mulheres de oração. A gente mesmo é que vai criando, né? Nós mesmos vamos criando toda essa relação mística, que não existe, mas a gente cria. Aí vem a pessoa, né, monta o esquema lá, e eu disse, agora Deus vai me ouvir. Não, isso é falso, isso não é bíblico. Nós estamos aqui, Cristo está em nós, nós falamos com Ele e Ele nos ouve imediatamente. Não precisamos de intercessores, que é outro problema, né? Ministério da intercessão. Não precisamos de intercessores, nem de mediadores. Nós precisamos de fé. A fé é que nos leva à presença do Senhor. Pela graça somos salvos, por meio da fé. E é pela fé que somos justificados. E é pela fé que nós vivemos, como a Bíblia vai nos ensinar, que o justo viverá pela fé. Se cremos na palavra, então podemos orar. Crendo no quê? Que o nosso Deus não é o amigo inoportuno, nem o juiz iníquo, nem alguém que quer se livrar de nós. O nosso Deus é nosso Pai. E se é nosso Pai, temos acesso a Ele constantemente. Oramos porque temos um Pai. Amém, irmão? Amém.